Bom dia, estudantes. Tudo bem? E aí, preparados para a prova de hoje? Quero dizer, para a aula de hoje. Mas já estão preparados para a prova de sexta? Já? Muito bem, eu gostei da resposta dele, firmemente sim. Então, vamos aquecer os motores hoje para a aula de sexta-feira. Eu quero começar aqui pelo slide. Primeira questão da prova. Vamos ver aqui no slide. Acertaram? Lembra, né, que esse é um dos tópicos que faz parte do nosso conteúdo, que a gente tem que cobrar. Limite de continuidade, tá? Então, limite, quando é que uma função... Continuidade, quando é que uma função é contínua num ponto? Definição. Função contínua num ponto é o quê? Isso, limite naquele ponto existe e é igual ao valor da função no ponto. Muito simples. Então, para saber se uma função é contínua ou não, preciso calcular o limite da função naquele ponto, né? Por exemplo, queremos saber, cadê a função? Essa função, será que ela é contínua nesse ponto aí? Veja que a gente tem aí uma função racional, o quociente de dois polinômios, e a gente lembra que uma das propriedades do limite, que o limite do quociente é o quociente do limite, né? Desde que o limite no denominador não se anula. Aí, nesse caso, não se anula se a gente substituir o x por 1, o y por 0 vai dar 1. Então, a gente pode, nesse limite, muito facilmente, aplicar o limite do quociente. Então, quanto dá o limite no numerador? Limite no numerador dá quanto, gente? 0. Denominador dá 1. E 0 dividido por 1 dá 0, que é o próprio valor da função no ponto. Veja que nós calculamos o limite substituindo, né, o x por 1 e o y por 0. Deixa eu só fazer uma pergunta básica para vocês aqui. Eu falei que é uma função racional, é o quociente de dois polinômios. Tá? Qual é o grau do polinômio aqui no numerador? É só uma curiosidade. Grau 2. Alguém dá mais, alguém dá menos. E o do grau no denominador? É 4. Tá, eu queria saber por que é grau 2 em numerador? Como vocês contaram esse 2 aí? Você tem a soma de dois monômios, né? Gente, eu não estou enrolando, não. É só uma curiosidade aqui. Isso aqui a gente chama, um monômio, tá? Que é um polinômio, a soma de monômios, que é um produto das variáveis com expoente inteiros positivos, tá? Então, o grau do monômio é considerado a soma dos expoentes aqui, tá? Então, esse tem grau 2, esse tem grau 1. Portanto, é um monômio de grau 3, tá? E o grau do polinômio é o grau do maior de todos os monômios, o monômio que tem maior grau. Esse é o grau do polinômio, tá? Então, é um polinômio de grau 3 aqui, tá? Se tivesse aqui, por exemplo, 4, aí esse já seria de grau 3, seria de grau 5, e o polinômio é de grau 5, tá? Só para a gente observar, voltando lá no slide, que a gente tem um polinômio, o grau do polinômio que está no numerador, ele é 3, portanto, e é menor do que o grau do que está no denominador, né? E é muito comum nesses aqui, e às vezes esse grau, onde é maior no numerador, no denominador, ele já dá um indicativo para a gente se o limite... O que vai acontecer com o limite? E aí, gente... E agora esse limite aí? A única coisa que eu fiz foi trocar o 1 por 0 ali. Na primeira coordenada. Agora, posso aplicar a regra do quociente? Não, porque o limite no denominador é 0, tá? E aí, nesse caso, eu já
Só trocar aquele 1 por 0 já complicou um pouco a nossa vida agora. Será que esse limite existe? Será que ele não existe? Né? O que a gente pode fazer aí? Como eu falei, olha, o polinômio no denominador ele é menor do que o no numerador. Aí, olha, esses casos aqui, a maioria dos problemas o limite que torna-se mais complexo é na origem, né? Quando a gente vai calcular na origem, ou algum ponto que anula o denominador, tá? Aí vamos recordar que a gente tem um resultado aqui. Eu quero calcular o limite de uma função de duas variáveis num ponto AB. Tá? Tem um resultado que diz para a gente, se o limite num ponto existe, lembra que o domínio de uma função de duas variáveis é o R2, quero calcular o limite aqui num ponto. Tá? Então, limite nesse ponto é 3, por exemplo. Significa que, para valores de x próximo da vizinhança desse ponto, a imagem da função está próxima de 3. Valores próximos. Então, independente do caminho que eu tome aqui para me aproximar do ponto P, a imagem da função tem que se aproximando do mesmo valor, certo? Então, esse resultado aqui diz para a gente o seguinte, é um teorema que diz que se limite da função num ponto existe L, qualquer curva que você tomar que passa por esse ponto, tá? Que é contínua, então, quando você calcular o limite da função em cima da curva, esse limite tem que ser o mesmo. Né? Como é que esse resultado pode ser útil para a gente? Tá? É o que eu coloquei, olha aqui. Se você encontra duas curvas em R2, ambas as curvas passando pelo ponto aqui que você está calculando o limite, mas em uma das curvas, quando você aplica o limite da função na curva, ou seja, é a composta que você está calculando, dá um valor diferente. Por uma, dá um valor, pela outra, dá outro valor. Ou seja, você encontrou dois caminhos de aproximação do ponto. Se eu venho por aqui, o limite está indo para um valor L1. Se eu venho por aqui, perdão, o valor da função está indo para um valor L1 e, portanto, o limite é L1. Tá? Vem aqui, o limite é L2. Então, o limite não existe, porque o limite, qualquer que seja o ponto que você calcular, qualquer que seja o caminho que você escolher, o comportamento da função tem que ser o mesmo, tá? Então, olha só, a gente está em dúvida que limite, será que existe, será que não existe, como calcular? Que tal a gente usar esse resultado? É na origem, tá? Então, a ideia, assim, quando você tem um limite, principalmente quando o polinômio é um racional, o polinômio no denominador tem grau maior do que o numerador. Você tentar caminhos, né, que passem pelaquele ponto e você vê como é que se comporta a função, o limite da função naquele ponto. Tá? Aí, no caso, é a origem. Eu vou pegar aqui essa função aqui. Limite. Primeiro eu vou escrever a função. Vou chamar essa função de f de xy é igual x ao quadrado y menos xy ao quadrado, x à quarta mais y à quarta. Então, aí a gente quer analisar o limite na origem. Então, origem. A gente pode ver como é que se comporta, né, a imagem dessa função sobre algumas curvas ou alguns caminhos que vão para a origem geral. Caminhos fáceis de você analisar. A aproximação está sendo feita em cima do eixo do x. Né? Como é que eu descrevo este caminho aqui? Eu não sei como é que vocês têm preferência de escrever. Eu posso escrever isso como uma curva, tá? Esse caminho que está bem aqui. Posso escrever assim. Alfa de t é uma curva que a todo t ela vai me levar num ponto do R2. Tá? E aí eu vou descrever como são esses pontos, parâmetro t. Qualquer ponto que está em cima do eixo do x, como são as coordenadas desse ponto? Eixo do x. A característica é que a segunda coordenada é nula, né?
E o ponto aqui, então, eu posso descrever isso assim. Para cada t, ela associa t e 0. Isso aqui que eu estou dizendo é uma curva. Observa que ela passa na origem, quando t é 0, vai dar 0, 0. Tá? E é uma curva contínua. Tá? Ou eu posso descrever assim, simplesmente eu vou pegar os pontos da forma 0x. Estou pegando esse caminho aqui. Vocês preferem trabalhar assim ou assim, gente? Digo aí que a gente vai fazer as contas. O T? Eu também prefiro assim, porque aí você acaba não se confundindo a hora depois do x daqui com o valor da função, tá? Então, olha só, a gente pode descrever estes caminhos. Vou descrever esse caminho aqui, o eixo do x. A gente pode ter essa aproximação por aqui, qualquer ponto, outra curva. Qualquer ponto em cima do eixo do y, qual é a característica? A primeira coordenada é 9. A gente pode pegar esse caminho aqui. Como é os pontos que estão sobre essa reta? Y é igual a x, não é? Bissetriz. Aí eu vou descrever, né? Para todo t, como são os pontos aqui, o x é igual a y. Então, é t, t, tá? Estou parametrizando. Ou você descreve assim, x, x, 0, x. Ou você descreve x, 0. Outro caminho que a gente pode tomar, essa aqui, ó, reta. Y é igual a menos x. Certo? Vou descrever isso aqui. Alfa de t. Como é que vai ficar? Quero parametrizar essa reta. Se o x é t, quanto vale a segunda coordenada? Menos t. Né? Você vai parametrizar. Pode pegar a parábola aqui. Equação da y é igual a x quadrado. Como eu parametrizo isso aí? Se o y é t, que é a variável livre, t vai ser o x. Perdão, se o x é t, quem vai ser o y? T ao quadrado, tá? Então, são caminhos que aí você vê qual é conveniente. Então, olha só. Vamos fazer uma investigação aqui nesse caso, pegar alguns caminhos e ver como é o comportamento dessa função. Vou analisar, por exemplo, vou pegar o eixo do x, que é t e 0. Então, o que eu quero saber? Qual vai ser o limite, né, de f calculado nesta curva aqui? Então, estou analisando o comportamento da função apenas para pontos que estão aqui em cima do eixo do x. Então, eu vou calcular f nesse ponto aqui. Então, eu vou na regra que foi dada para a função e agora eu vou calcular a imagem desse ponto. X está valendo t, y está valendo 0, né? Aí vai ficar t ao quadrado vezes 0 vai dar 0. E aqui também vai ficar t vezes 0 dá 0. O numerador dá 0. O denominador vai ficar t à quarta mais 0. E aqui o 0 dividido por t à quarta vai dar 0, certo? Então, nesse caso aqui, quando você calcula, a imagem da função está sempre dando 0, tá? E, portanto, o limite de f de alfa 0, que alfa t, perdão, gente. Quando t tende para quanto, hein, gente? Para 0, né? Aqui é o valor que faz com que ele vá aqui nesse ponto. Quando t tende a 0, que é o limite da constante que vai dar 0, tá? Então, se a gente tomar esse caminho, esse é o comportamento da função. Aí vamos pegar outro caminho aqui. Agora eu vou pegar essa curva, o eixo do y. Então, f de 0t. Aí a mesma coisa, como é que vai ficar? Vou calcular agora a imagem da função por esse par aqui. Aí o que vai zerar?
Aqui também vai zerar, também vai ficar zero sobre t a quarta, que vai dar zero. Ah, achei dois caminhos, que os dois, o limite está dando zero. Posso concluir que esse limite é zero? Não, né? Eu vou tentar outros caminhos, ou se começar a aparecer zero, zero, aí eu posso desconfiar. Mas isso aqui, o resultado não diz. Ele diz que se o limite é L, toda a curva tem que ter o mesmo limite. Aí não está dizendo que se você encontrar duas curvas, já pode concluir. E aí, gente, o que vocês sugerem? Aqui a gente podia até generalizar, olha, uma reta passando na origem, eu posso colocar aqui um alfa t, que é uma reta mais genérica, certo? Reta passando na origem. O que vocês sugerem aí? Se t ao quadrado t. Vamos testar aqui. Passa na origem? Passa, né? Quando t é zero, isso aqui vai passar na origem. Aí a gente vai calcular, vai ficar t ao quadrado, vai ficar t à quarta, vezes t, menos, aqui t ao quadrado, e aqui vai ficar t a quarta ao quadrado, t à oitava, mais t à quarta. Então, aqui vai ficar t à quinta, menos t à quarta. Que eu já estou com vontade de colocar t à quarta em evidência. Já vou colocar. Fica t menos 1. Né? Porque estava t à quinta, t à quarta. E aqui vou colocar também t à quarta em evidência. E ficou t à quarta mais 1. Tá? Que a gente pode cancelar. Gente, só observa que o limite quando t tende a zero, eu estou tomando valores para t próximo de zero, mas não iguais a zero, né? Daí, por isso eu estou cancelando ali e tal, ele não é um valor nulo. E aí vai sobrar isso aqui, tá? Então, a gente vai calcular limite de t menos 1 sobre t à quarta mais 1 quando o t tende para zero. E aí eu posso aplicar a regra do quociente, porque não anula, vai ficar menos 1. Tá? Então, nós já encontramos dois caminhos, né, que têm limites distintos. Esses dois aqui estão indo para zero, mas eu tenho um que vai para zero, o outro que o limite está dando menos 1. E aí isso significa o quê? Que esse limite aqui não existe. Tá? Então, não existe o limite da função nesse ponto. Veja que a função ela não está definida no 0, 0, mas se a gente tivesse colocado um valor para ela definido, ela não seria contínua, né? Ainda que ela tivesse, porque ela não tem limite nesse ponto. Também. Aí significa que o limite não existe, tá? A pergunta dele, que ele tivesse pegado um caminho que aqui ia dar, eu acho que se pegar aqui menos tt, vai ficar 1 sobre t, tá? Aí diverge. Então, significa, se você já encontra uma curva que o limite não existe, é porque não existe também o limite da função naquele ponto, ok? Vamos analisar essa outra aqui. Então, a gente quer também saber o limite na origem. Não é uma função polinomial, né? Aí, mas tem uma função racional. É o quociente, só que no denominador, ele zera.
Tá? Então, se a gente for olhar aqui, 0, 0, ele zera, né? Será que esse limite existe? Será que o limite não existe? A gente pode tomar algumas curvas que passam pela origem para analisar como fica o comportamento dessa função aqui, que eu vou chamar de f de x, y. Então, pegar o eixo do x, pegar esse caminho aqui. Se a gente tomar esse caminho aqui, f, calculado no eixo do x, aqui vai ficar 2t ao quadrado. Aqui vai ficar seno de zero, que é zero, né? Aqui também vai zerar e vai ficar t ao quadrado. Portanto, dá 2. Tá? Ela é constante em cima do eixo do x. Portanto, o limite de f de t0 quando t tendendo a zero é 2. Então, e se a aproximação for feita pelo eixo do y? Agora, aqui vai dar 0, vai ficar 3 seno ao quadrado de t, sobre t ao quadrado, né? Aqui também vai zerar. Tá? Então, fica essa função e a gente quer calcular, então, o limite de 3 seno de t sobre t. Eu vou escrever assim, olha, está seno ao quadrado, t ao quadrado, então, quando t tende a zero, né, que é o ponto que passa na origem. Quanto dá esse limite aqui, gente? Isso. A constante, limite da constante vai ser a constante. E aqui o limite do produto é o produto dos limites. E o limite de seno de t sobre t, quando t tende a zero, o limite trigonométrico fundamental, que dá 1. Né? Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1, dá 3. Então, olha, já encontramos dois caminhos, né, que têm limites diferentes. Portanto, esse limite aí não existe. A função ela não tem um comportamento único na origem. Ela não se decidiu. Horas ela vai para um valor, horas vai para outro valor. Tem um monte de questão de limite, mas daqui a pouco eu vou pular, porque senão pode o tempo não dar, e depois a gente volta para fazer mais questão de limite. Mas primeiro nós vimos exemplos em que tomamos caminhos diferentes, né? E a gente encontra valores diferentes, então o limite não existe. E vamos também analisar os casos em que o limite existe. Também aí temos uma quociente de dois polinômios. Qual é o grau do polinômio no numerador? Muito bem. E no denominador? 2. Agora a gente tem no numerador um polinômio de grau maior, né, do que no numerador. É na origem, não dá para aplicar a regra do quociente. Vamos tomar aqui alguns caminhos aqui, apesar de que eu acho que vocês já estão vendo o que eu estou vendo, mas só para a gente observar. Se eu não observei, né, o que está aí, e aí eu vou também analisar o que acontece com... Eu pego esses caminhos aqui básicos, né? O y é 0, vai zerar aqui, aí vai zerar aqui, vai ficar 0 dividido por t ao quadrado, vai dar 0. Portanto, o limite é 0. É uma função constante sobre o eixo do x. Tomando aqui sobre o eixo do y, também vai zerar aqui, vai ficar 0 sobre y ao quadrado, vai dar 0, então também aqui dá 0.
Não devia ter feito isso, que eu vou fazer o caso geral agora. Pegar retas que passam pela origem, essas duas aqui já são retas que passam pela origem. Assim, a gente vai generalizar, olha, T vezes um alfa T, né? Reta passando pela origem. Que essas duas são casos particulares. Aí ficaria assim, 2t ao quadrado, aí aqui vai ficar alfa t, e t ao quadrado, mais alfa t ao quadrado. Tá, gente? Tá claro aqui? Estou pegando a equação de uma reta que passa pela origem, é y é igual a mx, né? Coeficiente angular. Então, estamos colocando aqui. E aí vai ficar 2 alfa t ao cubo. E aqui vai ficar t ao quadrado, vou colocar esse t quadrado em evidência, vai ficar 1 mais alfa ao quadrado. Tá? Aí cancela aqui, vai sobrar 2 alfa t, 1 mais alfa ao quadrado. Tá? Então, a gente vai... Retas que passam pela origem, a função, essa é a imagem. Quero analisar agora o limite de 2 alfa t. Esse alfa é uma constante, tá, gente? Mais 1 sobre alfa quadrado quando t tende a 0. Dá quanto aí? Dá 0. Então, em cima de qualquer reta que está passando pela origem, essa função está tendo o mesmo comportamento. Tá? Também dá 0. Já podemos concluir que esse limite é 0? Não, né? Se a gente pegar aqui a parábola, quando a gente, só observa uma coisa, se a gente pega termos iguais aqui, como a gente tem uma potência maior aqui, né, então sempre quando cancelar os termos comuns, sempre vai sobrar um t no numerador ou mais, né, que aí vai fazer com que vá para 0. Então parece que a gente começa a desconfiar que esse limite pode existir e ser 0, né? Então vamos procurar algum caminho para mostrar que esse limite existe é 0. E aí, olha, vamos lembrar de um resultado que a gente viu aqui. Que quando a gente tem um produto, tenho produtos de duas funções, né, calcular o limite num ponto. Uma, a gente sabe que o limite no ponto é 0. E a outra, eu não sei, pode ser que o limite exista, pode ser que não exista, mas ela é uma função limitada, né? Todo mundo já sabe o que é uma função limitada. O gráfico dela no R3 já vai estar entre dois planos, tá? Limitada, você consegue colocar, até escrito ali no slide, tá? Em valor absoluto, a imagem dessa função é sempre menor ou igual que o número real positivo. Aí, quando isso acontece, o limite do produto é 0, tá? Esta função que está aí, será que dá para a gente encaixar nessa situação aqui? A gente consegue escrever como produto de duas, em que uma, o limite vai para 0, o limite é 0, e a outra seja uma função limitada? F de xy. Aqui, ó, a gente quer escrever como produto de duas. Podemos escrever assim, 2y, x quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? É a mesma função que está lá. Agora, qual é o limite deste fator aqui quando xy vai para 0? É 0. E essa outra função? Bom, o limite a gente não sabe, continua sendo, se existe, não existe. Mas o que a gente sabe sobre ela? Que é limitada, né? Todo mundo lembra que isso aqui, ó, já fiz essas continhas aqui, x quadrado é sempre menor ou igual que x quadrado, e é um valor maior ou igual que 0. Né? Se você acrescentar uma coisa aqui positiva, por que eu ter duas vezes a mesma coisa? Né? Se eu acrescentar um valor positivo, é claro que esse é menor ou igual, positivo ou não nulo. Tá? Então, eu tenho que ser sempre menor, que é positivo, e aí eu posso passar para cá dividindo,
Aqui eu vou ter que x quadrado vai ficar menor ou igual que 1 e é maior ou igual que 0. Tá, gente? Estou tomando valores para x e y próximos de 0, mas não iguais a 0. Por isso estou passando para cá dividindo. Essa identidade vale na vizinhança do 0. Tá? E, portanto, olha, em valor absoluto, x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, que é sempre positivo, é menor ou igual que 1. Então, essa é limitada. Portanto, por este resultado, esse limite, ele existe, é 0. Então, a gente vai ter que o limite de 2y, por isso todos os caminhos estavam tendo o mesmo comportamento. Essa aqui é limitada. E esse limite aqui é 0, tá? Vou pular mais duas ali, depois a gente volta, se tiver tempo. Quero calcular agora. Agora a função f de xy é x ao quadrado y menos 3y ao quadrado. Não, fiz errado, né? É xy ao quadrado. Xy ao quadrado menos 3y ao quadrado. Bom, foi uma função racional, polinômio no numerador, polinômio no denominador. Qual é o grau do polinômio no numerador? 3, que é o polinômio o monômio de maior grau. E no denominador? 4, 5, como é? 2, né? A gente vai ver os monômios, que tem maior grau, aqui tem 2, 2. Veja que o grau do polinômio no numerador é maior, né? Então, a gente pegar caminhos que vai sobrar coisa lá em cima. Tá? Bom, depois vai ficar como teste para vocês, né? Pegarem vários caminhos aí, testar e ver que todos eles vão levar pro zero. Pro zero a gente então... Tá? Aí a gente começa a desconfiar, então esse limite aqui deve existir, tá, gente? Fazer uns testes, eu não vou fazer para a gente ganhar tempo aqui. Então, como é que a gente vai fazer para provar que esse limite aí existe? Vamos tentar ver se a gente consegue usar aquele resultado, escrever isso como produto de uma função, de duas funções em que uma é limitada e que a outra, o limite a gente sabe calcular. Tentar colocar em evidência aqui termos comuns. Olha só, a gente tem aqui y ao quadrado e y ao quadrado. Então, eu posso colocar em evidência, fica x menos 3, y ao quadrado. Aqui, olha, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 9, certo? Quadrado da diferença, né? Posso x... Isso aqui é x, então eu mando esse termo, é x menos 3 ao quadrado, certo? Se eu desenvolver, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, mais o segundo. Mais y ao quadrado. Aqui eu esqueci de observar, claro, quando a gente substitui aqui zero, né, o numerador. Tá?
E aí, nós não estamos exatamente com a situação anterior? Não é algo semelhante a essa aqui? Se você olhar lá, né? A gente tem exatamente, olha aqui. Aqui que é uma função limitada, tá? Que eu tenho o quadrado que tinha aqui. No denominador, a soma dos dois, o quadrado mais um quadrado. E aqui eu tenho uma função que esse limite vai para zero. Quando o x for para 3 e o y for para zero, esse limite vai para zero. Tá? Portanto, a gente vai estar... Ele não se convenceu de que o quê? Que é limitada. Vamos só escrever aqui. Então, a gente pode escrever assim, ó. X menos 3, y ao quadrado. A gente vai escrever assim, y ao quadrado mais x menos 3 ao quadrado. Tá? Quando o x vai para 3 e o y vai para zero. Tá? Porque é a mesma coisa, gente, olha só, eu tenho o y ao quadrado é um valor sempre maior ou igual que zero, certo? E ele é menor ou igual que y, mas qualquer coisa que eu somar aqui, sempre maior, que seja maior ou igual que zero, desde que não seja negativa, certo? Então, se eu colocar aqui, x menos 3 ao quadrado. Esse valor aqui não é sempre maior ou igual que zero? Pode ser negativo, x menos 3 ao quadrado? Não, tá? Então, concorda que isso aqui é sempre menor ou igual que esse lado daqui, tá? E aí o mesmo argumento, se eu tomar nesse ponto aqui, x está próximo de 3, mas não é 3, y está próximo de 0, mas não é 0. Então, passar para cá dividindo. Vai ficar menor ou igual que 1, portanto, é limitada. Então, e esse limite aqui? Esse aqui dá 0, tá? E essa aqui ela é limitada. Então, esse limite existe e é 0 nesse ponto aí. Depois a gente volta e faz mais uns cálculos de limite. Vamos falar um pouco sobre outro tópico que a gente vai cobrar, que são as derivadas parciais, né? Aliás, a gente já está tanto tempo trabalhando com as derivadas parciais. Tudo que a gente fez desde que entrou em derivadas, é trabalhar com as derivadas parciais. Mas vamos recordar aqui, se a gente tem uma função de duas variáveis, o que significa a derivada parcial dessa função em relação à primeira variável, né, que usa-se essa notação ou essa notação aqui, derivada parcial de f em relação a x. Lembra que é o limite, né? É o limite da função f de x, onde a gente está considerando a variação ocorrendo só na primeira variável. Então, ele é o limite desse quociente aqui. Observe que a variação está ocorrendo aonde? Só no x. O y, ele não varia, se mantém constante. Na prática, como é que a gente calcula a derivada parcial em relação à primeira variável? Olha para outra variável, y, como se fosse constante, e deriva a função em relação a x. Aí estou num problema lá de cálculo 1, calculando a derivada ordinária, né? Então, considero y como constante e eu vou derivar a função em relação a x. O mesmo ocorre com relação à segunda variável. Então, derivada parcial em relação a y, também denotamos assim, derivada de f em relação a y. Ela é o limite dessa função, onde a variação está ocorrendo na segunda variável. Ó, o x, ele não varia e a variação está ocorrendo apenas na segunda variável. Na prática, a gente olha para essa função f de x como função apenas da variável y, ou seja, considera o x como sendo constante. Se a função é de 3 variáveis, tem a derivada parcial em relação a x, em relação a y, e a gente acrescenta mais uma, que é em relação à terceira variável, né?
que a gente está considerando, a variação está ocorrendo apenas na terceira variável. Tá? E o processo prático é se eu vou derivar em relação a z, então agora eu considero as duas variáveis x e y como constantes e derivo em relação a z, certo? E lembrando, o gradiente é um elemento uma ferramenta super importante para trabalhar, que é o gradiente, né? Vocês lembram que é o gradiente uma função de duas variáveis. É o vetor bidimensional formado pelas derivadas parciais. Eu calculo o gradiente da função num ponto. É pegar as derivadas parciais e calcular naquele ponto, né? E se a função é de três variáveis, é um vetor tridimensional formado pelas derivadas parciais. No ponto, eu vou calcular as derivadas parciais e aplicar no ponto. Recordando essas notações, todo mundo sabe, né? Ninguém vai se enrolar nessas notações aí, vai? Muito bem, Jorge falou que jamais. Ok, só memorizando aí as notações. Tá, então vamos fazer um exercício simples aqui. Ó, gente, até me perguntaram se a prova vem complexa. Não, vão ser questões diretas, tá? Vou cobrar os conteúdos que a gente vê aqui e coisas assim bem práticas, bem diretas. Porque aqui no cálculo 12 a gente está aprendendo a técnica para vocês usarem lá na área de vocês. Quando chegar lá, que vocês vão aplicar. E vocês têm que lá estar com a ferramenta pronta, né? Sim. Então, o que está sendo pedido aí? E já falei para vocês que a prova vai vir com 20 questões. Não, né? A gente tem essa função aqui. Função de duas variáveis. Cosseno dy mais e elevado a menos y cosseno de x. Pede simplesmente para mostrar que essa função ela é solução dessa equação aqui. Uma equação envolvendo as derivadas dela, portanto, uma equação diferencial. Me diz se tinha como você errar uma questão dessa aí na prova. Não, né? Aí a gente fica surpresa quando a gente vai corrigir e ver que a criatura conseguiu errar. Porque simplesmente o que eu tenho que fazer? Para mostrar isso, o que eu tenho que fazer? Fazer o cálculo das derivadas de segunda ordem, e mostrar que, de fato, se a gente somar, isso aí vai dar zero, né? Então, é só um cálculozinho simples. O que está dizendo aqui, hein, gente? Notação. Eu primeiro vou derivar em relação a x, e esta derivada eu derivo de novo em relação a x, que é uma função, né? Então, primeiro eu tenho que calcular a primeira derivada em relação a x. Eu vou omitir o xy para não ficar tão carregada a notação. Então, derivamos essa função em relação a x. É aquilo que a gente acabou de recordar. Olho para y como constante e vejo apenas o x como variável. Então, é derivada de elevado a menos x, regra da cadeia aqui. Derivada de elevado a menos x é a própria. E aí, agora a gente vai derivar o expoente, né? Em relação a x vai dar quanto, gente? Só o menos, né? E conserva constante. Mas, aí, agora, estou derivando a relação a x elevado a menos y é constante. E vai ficar a derivada de cosseno de x, que é menos. Então, menos seno. Então, ficar o menos aqui, tá? Menos e elevado a menos y seno de x. Essa é a derivada de primeira ordem em relação a x, e eu tenho que derivar novamente, agora deriva em relação a x, o que você já tinha derivado em relação a x. Então, é derivada em relação a x em relação a x. Vou derivar novamente a função em relação a x. Veja que
Mesma coisa, né? A derivada vai ficar e elevado a menos x, e derivando vai ficar menos com menos, que estava aqui, vai ficar mais, cosseno de y. Derivando em relação a x, derivada do seno vai ser o cosseno. Então, mantém aqui menos e elevado a menos y, cosseno de x. Essa, então, é a primeira parcela. E a segunda, a gente vai agora, essa aqui, né? Então, a gente vai derivar a função em relação a y. Derivando em relação a y, vai ficar, é constante, derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos elevado a menos x, seno de y. E derivando em relação a y, vai ficar menos elevado a menos y, cosseno de x. E agora ele está dizendo, deriva novamente em relação a y, que você já tinha derivado em relação a y. Então, derivando em relação a y, é constante, derivada do seno é cosseno, então vai ficar menos elevado a menos x, cosseno de y. Derivando em relação a y, vai ficar elevado a menos y, é constante, cosseno de x. Quando eu aplicar aqui a regra da cadeia, que eu derivar vai ficar o menos, com o menos daqui vai ficar mais, certo? Então, isso quer mostrar que agora, se eu somar essas duas aqui, se a gente somar esta mais esta, não vou só escrever tudo ali, mas olha só, somando, eu tenho termos semelhantes, opostos aqui. Então, esse vai cancelar com esse. E também, esse é o oposto desse, né? Mostrando que, de fato, essa função é a solução dessa equação aí. Agora, a gente quer obter uma função conhecendo algumas informações, sabendo quais são as derivadas parciais dessa função e uma informação de valor inicial. A imagem dessa função num ponto. Tranquilo isso aí também? Isso. Já fizemos semelhante aqui. Então, a gente tem uma função que sabe que a derivada dela em relação a x, segura só um pouquinho aí o slide, é elevado a menos x, cosseno de y, menos elevado a menos y, seno de x, mais elevado a x. Quando derivamos em relação a y, dá menos elevado a menos x, seno de y, menos elevado a menos y, e na origem essa função é 5. Espera aí só um pouquinho, deixa eu conferir se anotei tudo certo. Meio elevado a menos x, cosseno de y, menos x, menos y, seno de y, cosseno de x. Ok. Bom, se eu sei eu sei qual é a derivada da função, o que eu tenho que fazer para obter a função? Operação inversa, né? Integrar, tá? Então, eu sei que nós tínhamos uma função, quando derivamos em relação a x, deu essa daqui, tá? Então, significa que, se eu calcular a integral dos dois lados, eu vou obter aqui a função. Então, a gente tem de 1, a gente pode dizer que f de xy ela é a integral de menos elevado a menos x cosseno de y
menos e elevado a menos y, seno de x, mais e elevado a x. Em relação a quem, gente? Que variável que eu vou integrar? Em relação a x, porque, ó, é quando a gente derivou em relação a x. Integral da soma, a soma das integrais, a gente está integrando em relação a x. Então, quando a gente vai calcular essa integral, aqui é uma constante, né? Essa constante já sai, e o que a gente tem que integrar é a integral de menos e elevado a menos x dx, que é quanto? Qual é a função quando a gente deriva da menos e elevado a menos x? Acabamos de derivar aqui, né? Quando a gente derivou essa, olha o que deu aqui. Então, vai ficar e elevado a menos x aqui. E elevado a menos x. E isso aqui é a constante. Cosseno de y. Tá? Aí, a integral aqui, estamos integrando em relação a x. Tá? Então, isso aqui é constante. E elevado a menos y, que é a constante. E o que a gente vai integrar é, na verdade... Colocar o sinal para cá, a gente está integrando menos seno de x dx, né, gente? A constante eu já tirei, tá? Que é quanto? Qual é a função quando deriva da menos seno de x? Cosseno de x. Então, mais cosseno de x. E a integral de e elevado a x é própria, e elevado a x, tá? Mais a constante de integração, né? Mas lembrando que a gente tinha uma função de duas variáveis, estava em x e em y, então tudo que estava em y, quando a gente derivou, ele era constante, desapareceu, né? Então, a gente tem que considerar aqui que essa constante, nesse caso, é que é uma função de y. Tudo que tinha em y na função original, quando a gente derivou em relação a y, se anulou, tá? Então, a gente já tem uma meia cara da função que a gente está procurando, sabe? Que ela é assim, e numa função de y que a gente quer identificar. Mas a gente tem também uma segunda informação. De 2, a gente tem o seguinte. De 2, a gente sabe que a derivada em relação a y é menos e elevado a menos x, seno de y, menos e elevado a menos y, cosseno de x, mais e elevado a y. Então, eu vou de 2 e asterisco. Tá? Por outro lado, se a função é esta, quando eu derivar em relação a y, eu vou colocar aqui o que eu obtenho da informação, da função que eu acabei de deduzir aqui. Derivando em relação a y, vai ficar menos e elevado a menos x, seno de y, menos e elevado a menos y, cosseno de x, derivando em relação a y, 0, mais derivando em relação a y, e a y de y, tá? Então, aqui o problema me disse que é isso. Eu encontrei uma função, se eu derivar em relação a y, ela dá isso aqui, tá? E aí, a gente tem esses termos aqui, ó, que são iguais. Esse vai cancelar com este. Este cancela com este. E daqui eu tiro, então, que concluo que uma informação sobre a função. A derivada dessa função é e elevado a y. Portanto, se a derivada dela é esta, ela é a integral desta função aqui, e elevado a y. Integral de e elevado a y é o próprio e elevado a y mais uma constante, né? Agora é uma função de uma só variável aqui, tá? Era uma constante. Portanto, voltando aqui na função que a gente havia encontrado e completando
a gente tem que f de xy é a função e elevado a menos x cosseno de y mais e elevado a menos y cosseno de x mais e elevado a x, mais essa função que a gente acabou de deduzir, que ela é e elevado a y, mais uma constante. Para determinar agora o valor dessa constante, vamos usar essa informação aqui de valor inicial, que a gente sabe qual é o valor dessa função de 0, 0. Né? De 3, a gente tem que 5 é o f de 0, 0. Mas se a gente substituir x por 0 e y por 0 na função que a gente acabou de encontrar, vai dar o e elevado a 0, que vai dar 1, cosseno de 0, que é 1, então aqui vai dar 1, mais e elevado a 0 dá 1, cosseno de 0 também dá 1, mais 1, mais k, certo? Portanto, k vai ficar 5 menos 4, k vai dar 1. E então, agora a gente tem a cara da função, que vocês vão me permitir não ter que escrever tudo de novo, só repetir aqui o 1, tá? Ok? Posso colocar uma dessa na nossa avaliação? Pronto. Sob a autorização de vocês, está colocado. Tenho mais uma aqui para apenas treinar derivadas parciais, mas vou deixar para daqui a pouco, se sobrar tempo. Outra aqui de verificar se a função é solução dessa equação diferencial. Depois a gente volta. Agora vamos falar sobre a diferencial, as aproximações lineares. Gente, alguma pergunta aqui? Tudo tranquilo? Lembro, né, que a gente definiu a diferencial, uma função de duas variáveis. A diferencial dessa função, ela é nada mais do que o gradiente da função multiplicado pelo produto interno do gradiente com o vetor formado pelas diferenciais de x e y. Lembra que dx é definido como a diferencial da variável x, dy é definido como a diferencial da variável y. A gente calcula a diferencial da função no ponto, né? Diferencial da função no ponto xy, ela é simplesmente esse produto aqui, ó, produto interno do gradiente da função pelo vetor formado pelas diferenciais da função no ponto. Então, para definir a diferencial da função, eu preciso que essas derivadas parciais existam, né? Se é uma função de 3 variáveis, a gente só acrescenta mais uma parcela. Então, é a mesma coisa. É o gradiente da função multiplicado pelo vetor formado pelas diferenciais. E aí, lembrando que, para que a gente usa a diferencial? Para muita coisa. Em especial, quando a função é diferenciável, ela serve para a gente usar a diferencial, que é uma função linear no sentido geométrico aí, para calcular valores da função. Então, é assim, ó. Fixo um ponto AB no domínio, tá? Que a função é diferenciável nesse ponto AB. Aí, no eixo do x, eu passo do ponto A para um ponto A mais delta x. Sofre uma pequena variação. No eixo do y, a gente passa do ponto B para um ponto B mais delta y. Então, a função f, ela tem uma imagem f de AB e tem uma imagem nesse novo valor. Essa variação é o que a gente chama de incremento em z, né? A variação ocorrida na função. E essa variação, ela é aproximadamente igual à diferencial da função no ponto, né? Onde, no caso da diferencial, aqui é diferencial de x, diferencial de y, a gente substitui pelas variações que ocorrerem em x e y.
Lembra que esta aproximação ela só é boa quando você faz para valores de ΔX, ΔY pequenos, né? Não adianta eu pegar e colocar um ΔX bem grande e usar diferencial, que o erro vai ser muito grande. Sabemos calcular diferencial de uma função? Sim. Então, se a gente sabe calcular a derivada parcial, a gente sabe calcular a diferencial, porque a diferencial, olha, é o gradiente da função multiplicado pelo outro vetor. Então, vamos fazer um probleminha aqui. Para a gente exercitar aqui a diferencial, dei uma lida aí no problema. Assimilem, internalizem, pensem na solução e resolvam. Esse problema está no nosso livro texto. Ele diz que tem dois lados de um triângulo foram medidos. Então, vou chamar aqui esses lados aqui de x e y. Tirou-se a medida aqui, constatou-se que o x é 20 centímetros, o y 30 centímetros. Só que tem erro nessas medidas, certo? Então, esse aqui são os valores que foram medidos, né? Mas ele tem erro. Então, seria o valor real aqui seria o x mais um ΔX aqui. Aqui para o y mais um ΔY. E ele diz que... Diz o que mesmo? Podemos voltar no slide. Com o erro de no máximo, tá? No máximo. Então, esse ΔX aqui em valor absoluto é menor ou igual que 0,1 centímetro cada um. Então, o ΔY também é menor ou igual que 0,1 centímetros. Aí tem também o ângulo. Aí tem um ângulo entre os dois lados, chamar aqui de θ. Esse ângulo θ mede π sobre 6 radianos. E também foi medido com erro. Então, aqui θ mais um Δθ. 0,2% do valor, né? Foi medido aqui, então isso aqui é 0,2%. 10 elevado a menos 2 do valor de θ, né, gente? Que é o percentual aqui. E aí, o que que pede mesmo? Use diferencial para estimar o erro máximo no cálculo da área. Então, a gente vai usar diferencial para calcular o erro no cálculo da área. Então, calculo a área usando essas medidas aqui. X, y e θ. E também tem a área calculando essas medidas aqui. X com os incrementos. Y mais ΔY mais Δθ. Uma é a real, outra é com erro, certo? E a diferença entre elas, o ΔA, é que vai me dizer qual foi o erro nessa medida, né? Ele quer saber esse erro máximo. Qual é o erro máximo? Então, o erro máximo significa que eu tenho que tomar a variação máxima possível para cada uma das medidas aqui, certo? E é aqui que eu tenho que usar para calcular essa variação, o incremento na função A, ele pode ser aproximado pela diferencial de A, não é isso? Tá? É para calcular o ΔA, mas usando a diferencial.
Então, tudo que eu preciso é calcular a diferencial da função no ponto, esse ponto aqui, quando o x é 20, o y é 30 e o θ vale π sobre 6, com os incrementos sendo esses valores aqui. Então, para eu calcular a diferencial da função, eu preciso conhecer a função em primeiro lugar, né? Qual é a função em questão que a gente está trabalhando? A função é a área, certo? A gente quer a área desse triângulo aí. Então, primeiro vamos enxergar como é a função, para depois a gente calcular a diferencial dessa função. A gente quer expressar a área, as medidas que ele deu são os dois lados e o ângulo. Então, a gente quer encontrar uma expressão para a área que seja dada em função desses dois lados e do ângulo entre os dois lados. Área do triângulo, gente. 8ª série. Base vezes altura, né, sobre 2. Isso. Vou considerar que isso aqui é a base. Tá? Então, é base vezes altura. Eu vou colocar aqui a altura aqui em relação à base. Chama H, tá? Vou escrever tudo aqui de novo. Então, a base é o Y lá. A altura é H, tá? Que a gente produziu agora. Então, agora vamos expressar o H em função das informações que a gente tem. Aqui, ó, o H é perpendicular à base. Então, usando as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo aqui, a gente vai ter que o H, que é o cateto oposto à hipotenusa, vai ser a hipotenusa seno de θ, certo? Então, aqui o H, KY, a hipotenusa aqui é x, seno de θ, sobre 2. Tá? Então, conseguimos uma expressão para a área em função das variáveis que ele deu, x, y e θ. É meio de x, y, seno de θ. Pronto, tenho a função, pergunto para vocês, quem é a diferencial dessa função aí? Vocês já estão cansados? Porque aí eu já perguntei diferencial, ninguém mais falou nada. Ó, definição aqui, diferencial. Aliás, uma função, quantas variáveis aqui? 3, certo? Então, vamos ver o slide aí. Diferencial de uma função, o que é? É o gradiente da função, né, multiplicada pelas diferenciais dessa função. Então, eu vou colocar aqui na forma de gradiente, tá, gente? É o gradiente da função A, que depois a gente vai aplicar aqui nesses pontos, multiplicado pelo vetor que tem a diferencial. Quais são as variáveis? Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de θ. Então, a gente vai calcular aqui. Eu vou calcular aqui separado, que daqui a pouco a gente vai usar de novo esse gradiente aqui. Aí ele já vai estar pronto aqui. Gente, e o que é o gradiente? Derivada parcial de A em relação a x, derivada parcial de A em relação a y, derivada parcial de A em relação a θ. Não é isso? Gradiente, derivada parcial da função em cada uma das suas variáveis. Com a ajuda de vocês, qual é a derivada dessa função aqui em relação... Vou colocar aqui. Derivando aqui, gente, em relação a x, vamos obter o quê? Y, seno de θ sobre 2, certo? Vai ficar y, seno de θ sobre 2. Derivando em relação a y, x, seno de θ sobre 2. X, seno de θ sobre 2. E derivando em relação a θ, é constante, xy sobre 2, e a derivada do seno,
vai dar cosseno de θ, tá? E a gente tem meio, 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 e eu vou colocar aqui em evidência. E agora a gente vai aplicar no ponto, né? Porque depois eu vou calcular aqui no ponto. Então, o gradiente de A calculado no ponto x, y, z, que é 20, 30 e π sobre 2. Π sobre 2 não, π sobre 6. Fica meio. Aqui vai ficar o y, que está valendo 30. Seno de 30, que é meio, certo? Aí vai ficar 30 vezes meio, vai dar 15. Aqui vai valer o x, que está valendo 20. Seno de 30, que é meio, vai ficar 10, então. E aqui vai x vezes y, vai ficar 600, né? 6, 2 vezes 3, 6, 2 zeros. E cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos logo dividir por 2, colocar 300, raiz de 3. Por isso que eu digo, traga calculadora, porque tem essas continhas aí. Pronto, já estamos com o gradiente e agora a gente vai fazer o produto, né, com esse, que tem as diferenciais. Quem são as diferenciais aqui no nosso caso, gente? São as variações lá, né? São os erros nas medidas. Que aqui, olha, 0,1, 0,1 e 0,2. Então, agora a gente tem também que... Deixa eu passar para cá. Então, o ΔA, que é aproximadamente igual a DA, e DA é esse produto aqui, meio, que a gente está multiplicando 15, 10, 300, raiz de 3, que vai multiplicar pelo vetor que tem as diferenciais, diferencial de x, que é variar 0,1, 0,1. Eu vou botar 0,1 para não confundir com a vírgula que separa as coordenadas. E aqui é 2% de π, que é do θ, que é π sobre 6, né? Que é o radiano, aqui a gente vai calcular esse valor, tá? E aí é só efetuar esse... É só fazer essas continhas aqui. Agora é o produto interno. Então, vai ficar 1,5 mais 1 mais... E vai ficar 0,2. Vou fazer aqui na calculadora. É um monte. É este. Eu estou multiplicando por este aqui. 300. Sim, sim. Deve trazer calculadora, tá, gente? Porque não tem como eu evitar de não colocar essas continhas. E aí você não vai poder caminhar com a questão se não conseguir fazer as continhas. Porque, inclusive, eu tenho que multiplicar aqui por esse, que é 3,1415, não sei o que, para obter o valor aí, tá? Então, vai ficar raiz de 3 vezes 300 vezes 0,2 vezes 3,1415 dividido por 6 vezes 0,01. Bom, a minha conta aqui, se não errei, deu 0,54. Refazer aqui.
raiz de 3 vezes 300 vezes 0,2 vezes 0,01 vezes 3,1415 dividido por 6. De novo, deu o mesmo valor. Mais 1 mais 1,5 dividido por 2. Isso deu aproximadamente 1,52. É a área, né? Centímetros quadrados, tá? Isso aqui é o que, gente? Diga. Delta A é aproximadamente igual a DA. Não, porque lembra que o valor real seria eu pegar aqui, né, o valor real dessa conta, eu vou pegar, calcular a área para x igual a 20, 30 e 30, sendo θ 30, tá? E depois eu calcularia somando esse valor com mais 0,1 centímetro, tá? E aí eu faria a diferença. Aí você vai dar um valor real, tá? Do erro. Esse aqui que a gente está falando, a gente está calculando o valor aproximado, tá? O erro que vai dar lá vai dar um valor que vai estar próximo a 1,52, tá? Por isso que é aproximadamente. Você está calculando usando a diferencial, que é uma função linear, lembra que é a imagem pelo plano tangente. Na verdade, a gente está calculando. Eu estou calculando a imagem daquele ponto pelo plano tangente e pelo plano tangente. Ver como é que se comporta no plano tangente, tá? Não é exato. Isso, é uma aproximação linear, tá? É uma aproximação. Aqui, eu vou fazer o desenho aqui no plano, porque é mais difícil a superfície, mas a ideia é que você tem aqui a curva, tá? E aqui está o ponto lá, e aqui tem a reta tangente, que é linear, tá? Então, o real é que existe uma área para esse ponto lá que foi dado, e aí existe uma área aqui para esse aqui. Esse delta aqui, delta A, é o valor real. Mas a gente está calculando aqui pela reta tangente, tá? Então, eu estou calculando aqui que é mais simples o cálculo. Aí é claro que é uma aproximação. E essa aproximação é tanto melhor quanto menor é o valor que você está calculando. Mas é um bom exercício depois, quando vocês tiverem tempo, façam a conta, joguem o valor aqui, né? E comparem com a aproximação para ver quão boa ela foi ou não, né? Vocês vão fazer isso, né? Vocês ficavam curiosos e será que é mesmo? Vamos ver. Ia lá e fazia. Agora, olha só. Vamos voltar para o mesmo triângulo. Eu acho que eu vou só montar aí essa questão para passar para outra. Leiam aí a questão. Qual é a diferença de um para o outro? Veja que aqui a gente estava calculando a medida, né? Uma aproximação para o erro no cálculo da medida. Agora está acrescentando o seguinte, olha, a gente mediu esse triângulo aqui, as medidas 20, 30, mas detectou-se que essas medidas elas não são fixas. Com o passar do tempo, elas estão variando, tá? Então, não são mais valores constantes, elas são funções do tempo. Se for daqui a 1 minuto tirar as medidas, já não são mais as mesmas, tá? E aí ele quer saber o seguinte, quer saber o que mesmo? A área do triângulo, aí ele diz que esse lado está variando, da taxa com que ele varia por segundo.
da taxa com que esse aqui está variando e diz assim, olha, esse lado aqui está crescendo, esse lado está diminuindo, mas constatou-se que a área não está mudando, né? Mas tem uma terceira variável aí, que é o ângulo. Com que taxa está variando o ângulo para que a área permaneça a mesma? Tá? Isso que está sendo pedido. Agora, um problema de taxas relacionadas, certo? Então, e aí a gente vai usar o quê para resolver esse problema? Muito semelhante, mas não confundam aqui, é a diferencial que a gente está calculando, tá? Para calcular uma aproximação com a variação ocorrida. E agora é um problema de taxa relacionada. Então, regra da cadeia aí, né, gente? Porque está dito aqui, olha, que a gente tem essa informação aqui, não queria apagar, né? A área, ela é uma função de x, de y, de z. E o que a gente sabe? Esse x, ele depende, está variando com o t, ele é uma função do tempo. Não sei qual é essa regra, mas ele é uma função de t. O y varia com o tempo, é uma função de t. O θ varia com o tempo, é uma função de t, tá? E a gente quer o quê? Ora, se isso aqui depende de t, isso depende de t, depende de t, quando eu substituir aqui, eu vou conseguir expressar a área como função de t. E eu quero saber qual é a derivada da área em relação a t, certo? Regra da cadeia, vamos recordar aqui, que diz a regra da cadeia. Se você tem z, uma função de duas variáveis, cada uma dessas variáveis, por sua vez, é função de uma terceira, então z também é função dessa terceira variável, e a derivada de z em relação a t, olha, as derivadas parciais, que isso aqui fica melhor de enxergar, é o gradiente da função, olha o gradiente aí de novo, multiplicada, perceberam a semelhança com a diferencial? O que está mudando aqui? É esse vetor aqui, né, gente? Na diferencial é o vetor das diferenciais, que são aqueles acréscimos. E agora, nesse caso, a gente agora quer calcular isso aqui, olha. Derivada de A em relação a T. O que muda aqui? Aqui vão entrar as derivadas dessas funções aqui, tá? Em relação a T. Então, isso aqui agora é derivada de x em relação a t, que é a taxa de variação, derivada de y em relação a t e derivada de z em relação a t. Tá? É só o que vai mudar. Aí eu tinha que a gente já tinha calculado o gradiente. Ah, mas tá aqui, ó, porque vai ficar o mesmo, tá, gente? O mesmo gradiente, é no mesmo ponto. Só que agora são as derivadas, e as derivadas foram dadas. Então, a taxa... Ah, mas aí ele diz mais o seguinte. Então, vamos lá. Derivada de A em relação a T. Então, vai ficar derivada, quando eu fizer esse produto aqui, é meio de 15, de 10... Eu vou deixar indicado aqui, se vocês me permitem, área, derivada de área. Vou substituir os valores, que eu só quero a gente não perder tempo fazendo as continhas, gente. Tá? Que são esses valores que a gente já tem aqui. Só quero mostrar aqui uma coisa para vocês. E aí vai ficar dx dt. Diferença que foi dado lá. A gente pode voltar lá no slide para ver. Ele diz que derivada de x em relação a t é... Ah, não está aqui. O lado menor, que é o 20, está aumentando a uma taxa de 0,3. Então, derivada de x em relação a t é 0,3 centímetros por segundo. O lado maior, que é esse que mede 30, esse aqui mede 20. O y mede 30. O lado maior, que é o y, ele está variando, está decrescendo. O que significa isso? Que ele está decrescendo, né?
que a taxa é negativa, tá? Menos 0,2 centímetros por segundo. E tem uma variação aqui, é esta que a gente quer determinar, tá, gente? Então, eu substituí esse valor aqui, mas eu quero deixar aqui indicado dy dt e dθ dt. Agora, ele deu essa taxa aqui. Ele disse que essa taxa é 0, tá? Então, quando a gente multiplicar, a gente vai ter essa informação e tem essa. Dx dt que foi dado. A gente tem esta informação e tem esta. Vai substituir aqui. A gente tem esta informação aqui. Já tem lá o vetor. E essa é a que a gente quer descobrir. Tá? Isso aqui é 0. Tá? Então, a gente vai substituir, a gente tem este valor, tem estes valores, tem este aqui, e só vai resolver essa equação aqui para determinar essa taxa aí. Tranquilo? Vocês querem que eu faça todas essas continhas aí? Acho que não, né, pessoal? Eu quero ganhar tempo para resolver outras aqui, tá? Então, tudo isso aqui nós temos. Aliás, a gente já tem aqui, ó, prontinho, o gradiente da função. E essas taxas agora, 0,3 menos 0,2, tá? E essa aqui é que eu vou, é a incógnita do problema. Tá? Então, vejam a diferença de taxa relacionada para diferencial. No caso, ambos os casos eu tenho o gradiente aqui, tá? No caso da diferencial aqui são as diferenciais, e nesse caso da regra da cadeia são as derivadas da função em relação à variável. O que eu quero fazer o mais interessante aqui, estou vendo que o tempo já está... Também é o exercício do nosso livro-texto, tá, gente? Por favor, leiam aí a questão. Já resolveram essa? Mas está lá no livro, olha. Então, ele diz, não me pergunte nada sobre o que é resistência, resistor, porque eu não sei para onde vai, o que é. Mas não é relevante aqui. Então, uma resistência, R é a resistência, equivalente a 3 resistores que estão conectados em paralelos. Alguém sabe me explicar o que é isso? Resistores conectados em paralelos? E aí, olha, gente, a relação, quando isso aí acontece, né, R1, R2, R3 tem os seus valores da resistência, e a resistência R, ela é função dessas três, tem essa relação aí, 1 sobre R. Se R é a resistência equivalente a essas três, então vale essa equação aqui. Bom, e aí o que é perguntado aí? Mediu-se as resistências, tá? Então, a gente tem o valor de cada uma delas. Em ohm é R1, 25 ohms, é R2, 40, R3, 50. Também, tá? Então, esses foram os valores medidos, mas nessa medida tem erro, tá? Todo instrumento de medida tem imprecisão. E aí, vamos ver aí o slide, por favor. A margem de erro de cada uma, então já vou colocar aqui, olha, delta R1
igual a delta R2, tá? Que é a variação real, e igual a delta R3 é 0,5%. Ah, mas não é o mesmo, né? Porque 0,5% de cada um dos valores, né, gente? Então, R1, você tem uma medida e você tem a outra medida aqui, que é R1 mais o delta R1. Aqui você tem a medida delta R2. Delta R3. Quanto vale esse delta R1? Ele é no máximo 0,5% de quem, gente? Do valor medido, tá? Que é aqui, não vou deixar indicado o valor do R1. A mesma coisa que acontece, delta R2 vai ficar 0,5%. Gente, eu não gosto dos números, sabe? R1. Vou ficar escrevendo isso um monte de vezes aqui. Agora eu vou dizer que o alfa é 0,5. Tá? Quando precisar dele, eu coloco aí. E aí, o que está sendo pedido aí? Claro, deve ser o erro, né, gente? Se você tem aqui, tá, os valores medidos, então por aqui eu tenho um valor de R, que depende do valor de R1, R2 e R3. E aqui eu tenho outro valor que foi medido, que é para o R1 mais delta R1, R2 mais delta R2 e R3 mais delta R3. Vamos ver exatamente qual é a pergunta Dá para ir no slide para a gente ver exatamente. Estime o erro máximo no cálculo para R, tá? Então, existe o erro aqui, é o valor real menos o valor medido, é o delta R, tá? Que é o R de lá menos o R de cá. E aí, como é que a gente pode estimar de uma maneira mais simples? Usando o quê? Usando a diferencial, certo? Então, esse erro aproximadamente, ele é aproximadamente igual. Olha, é pequeno o erro, 0,5%, tá? Então, a gente pode, ele é aproximadamente igual o valor da diferencial de R no ponto, né? A gente vai aplicar no ponto que foi dado. Sabemos calcular a diferencial de uma função? Sabemos, né? Eu espero, assim, que diferencial, lembrando, onde diferencial de R, ela é o gradiente ER multiplicado pelo vetor das diferenciais. São três, R é função das três variáveis, né, gente? R1, R2, R3. Então, diferencial de R1, diferencial de R2 e diferencial de R3. Que para o nosso problema serão exatamente os deltas, certo? Então, é calcular o gradiente de R. E o que vai ser o gradiente dessa função, gente? Ela é função de R1, R2 e R3. Portanto, o gradiente é o vetor formado pelas derivadas parciais. Derivada parcial de R em relação a R1. Derivada parcial de R em relação a R2. E derivada parcial de R em relação a R3. Tá? Então, eu vou pegar a função R e derivar parcialmente em relação a cada uma dessas variáveis. A questão é, cadê a função R? Tem aquela relação lá, né? E aí você tem dois caminhos. Ou você pega a equação e resolve em R,
certo? Porque aqui não está dado explicitamente, né? Está 1 sobre R, tá? Então, eu resolvo essa equação, isolo aqui o R, e aí depois vou derivar. Ou eu faço derivação implícita, que eu acho que é mais simples, né? Porque olha só para... Não tenho tempo, muito tempo aqui, só já tem meia hora de aula, mas só para você ver, comparar a trabalheira de um e de outro, a gente tem aquilo ali, 1 sobre R, 1 sobre R1. Eu vou escrever o R explicitamente, tá? Aí, primeiro eu teria que pegar isso aqui e somar isso aqui. Ficaria R1, tirar o mesmo denominador, aqui ia sobrar R2, R3. Aqui vai sobrar R1, R3, mas aqui vai ficar R2, né? R1, R3. Isso aqui é 1 sobre R. E, portanto, R vai ficar igual R1, R2, R3. E aí você vai inverter aqui, certo? E aí depois eu vou derivar todo esse quociente. Eu já até cansei, gente. R3 mais R1, R3 mais R1, R2 aqui. Aí eu escrevi agora o R explicitamente, tá? Aí agora eu vou derivar essa daqui em relação a R1. Veja que é um quociente, tá? Eu vou aplicar a regra do quociente. Seria uma opção. Agora a outra, a gente vai usar derivação implícita, né? Lembra como a ideia da derivação implícita aqui? Vamos me recordar aqui. Olha, você tem Z, é uma função de duas variáveis, é dado implicitamente por uma equação, tá? Se ela é função, é diferencial. Então, como você calcula as derivadas parciais dessa função em relação a cada uma das suas derivadas? É simplesmente a derivada parcial dessa grande dividida pela derivada parcial da função aqui. Lembra disso que a gente viu na última aula? Então, a gente pode ver. Vamos só identificar neste caso aqui, R está definida implicitamente por essa equação aqui, tá? Então, vamos identificar quem é aquela função f grande, e aí essas derivadas que a gente está querendo aqui, é só aquele quociente lá, tá? Então, a igualdade, vocês vão ver que é bem mais simples do que fazer aquele cálculo lá. A gente tem essa identidade aqui, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Essa é a equação, né? Eu vou passar tudo para um lado da igualdade para ter um valor igual a zero. Vou passar essas variáveis para o numerador, então eu posso escrever isso assim. R elevado a menos 1, menos R1 elevado a menos 1, menos R2 elevado a menos 1, menos R3 elevado a menos 1, igual a zero. Tá? Porque acho que é mais fácil trabalhar assim do que com... E aí, então, olha só. Eu vou definir a função grande como sendo f de R, R1, R2, R3, que é essa regra aí, tá? Então, tomando aqui a função f grande, que é em função de R, de R1, de R2, de R3, igual a zero, tá? Então, R está dado implicitamente por essa equação aqui. Se a gente fizer isso, a gente vai ter que a derivada parcial de R, acho que o espaço aí não dá mãos. Eu queria deixar isso aqui. Não tem espaço. Queria deixar para a gente comparar o quanto que... Então, a derivada parcial de R em relação a R1. Tá? Qual é o resultado lá? Ele diz, pega a função f, que está definindo, menos, né,
deriva ela em relação a R1, derivada, dividido pela derivada da função em relação a R. Tá? Olha aqui no slide. É isso aqui, tá? Que eu estou usando lá. A z, que está lá, é definida implicitamente em função das outras duas. Então, derivada parcial da f em relação a uma variável é a derivada da grande em relação a essa variável dividida pela derivada da grande em relação ao z, que é o que a gente está querendo aqui em relação a r. Aí a gente vai colocar aqui o menos, aqui para não esquecer. Vou derivar esta equação aqui parcialmente em relação a R1, tá? Então, me diga aqui, gente, o que vai dar derivando em relação a R1? Tudo aqui é constante, né? Então, vai ficar a regra da potência, daqui menos fica positivo, e vai ficar R1 elevado a menos 2, tá? R1 elevado a menos 2. E agora eu vou dividir pela derivada em relação a R, que vai ficar menos R elevado a menos 2. Tá? Menos R elevado a menos 2. Faz aqui o jogo de sinal. E eu vou inverter para ficar com os expoentes positivos. Então, vai ficar R ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Tá? Tá claro para vocês que eu vou fazer em relação a outra vai ser análoga, gente? Vocês já podem me dizer o que vai dar em relação a R2? Vai dar mesmo? Isso. Muito bem. R2, R ao quadrado sobre R2 ao quadrado. E quando eu fizer em relação a outra, que vai dar R ao quadrado sobre R3 ao quadrado. Certo? Pronto, já temos o gradiente. Então, o gradiente da função. Só deixar montado aqui, tá, gente? Aí vocês façam. Ah, tá? Então, a gente vai ter que o dr, que é a diferencial, vai ser esse gradiente aqui. Então, o gradiente vai ser aqui, as derivadas parciais. E a gente encontrou R ao quadrado, R ao quadrado, R ao quadrado. Todas têm R ao quadrado, né, gente? Então, vou colocar logo R ao quadrado em evidência. Vai ficar R ao quadrado. E ficou 1 sobre R1. 1 sobre R2 ao quadrado. E 1 sobre R3 ao quadrado. Que está multiplicando agora, né, por esses valores aqui, que são as diferenciais, que é alfa R1, alfa R2, alfa R3, tá? As diferenciais, que é 5% de cada um. Alfa R1, alfa R2, alfa R3. Produto interno, tá? Agora, vou deixar as continhas com vocês, mas vejo que a gente vai precisar fazer pouquíssima conta. Porque, olha, na hora que eu multiplicar esse produto interno, esse R1 vai cancelar com esse R1 aqui. Esse R2 vai cancelar. Eu já estou até com vontade de fazer. Vai ficar R ao quadrado. O que vai dar aqui, gente? Alfa, 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 né? Eu vou colocar esse alfa em evidência. Alfa R ao quadrado. Esse aqui vai cancelar com esse aqui, vai ficar 1 sobre R1. Um desse vai cancelar com esse aqui, 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Certo? Não é mais produto interno. Mas o que é isso? 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. É 1 sobre R. Isso aqui vai ficar alfa R ao quadrado sobre R. E ficou alfa R. E pronto, agora é só a gente substituir quem é o alfa e quem é o R, tá? Para calcular o R, claro, agora eu vou precisar, mas também não pode. Eu vou precisar substituir aqui 25, 40 e 50. Pronto, está resolvido.
ok? Gente, eu aviso para vocês. Esses exercícios que a gente resolveu hoje, não conseguimos resolver todos, foi postado na nossa sala de aula, tá? Vocês podem pegar lá. Olha o que a gente ainda tinha para fazer aqui. Tá? Para pegar, eu só não tive tempo, infelizmente, de digitar o gabarito, tá, gente? Mas vocês podem estar lá como uma lista de exercícios. Então, nós, na sexta-feira, teremos a nossa segunda avaliação. Vamos cobrar as notas das aulas de 10 a 17. E o que você tem que fazer? Não esqueça de trazer seu documento de identidade e calculadora, tá, gente? Não vamos poder usar celular. Então, estudem bastante hoje e amanhã e até sexta-feira. Muito obrigada pela presença de todos.